Salve, salve, galera! Vamos para a nossa aula de número 15, lá da nossa apostila número 3. Gente, e esse assunto é para lá de importante, tá certo? Queria que vocês se ligassem, porque agora a gente vai começar a estudar a estética romântica. Ah, por que é importante, professor? Pô, é muito importante, porque a gente tem que considerar que a partir do romantismo, que o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um Estado nacional. E quando passa a ser esse Estado nacional, gente, começa a aparecer preocupação com identidade cultural, começa a aparecer preocupação com N fatores, N aspectos que são muito importantes e, além de tudo, são muito cobrados na maioria das provas, tá certo? Então, a estética romântica é de vital importância para a gente conseguir se situar na hora que tiver que responder a questões sobre literatura, tá? E a imagem que a gente tem ali, ilustrando essa nossa lição, como sempre, né, uma imagem espetacular, uma imagem muito representativa, é a imagem Naufrágio de um navio cargueiro de um pintor chamado William Turner, né? Queria que vocês se ligassem, a imagem é de 1810 e é uma imagem, pelo que a gente pode ver, mostra o navio revolto, né? Imagina, galera, o pessoal naufragando, o desespero dessas pessoas, né? A maior grande parte deles sem saber se conseguiriam ou não sobreviver ao naufrágio e tal. E é importante a gente perceber que aqui a natureza aparece em todo o seu poder. Aliás, em diversas pinturas desse William Turner aqui, ó, vão aparecer muitas manifestações, principalmente de tempestades. Diz que o cara chegava a se amarrar em alguns mastros de navio nas noites de tempestade, pessoal, nos portos, né, o navio ancorado, e ele amarrado ali só para ver o impacto, só para ver a luminosidade, só para ver o mar revolto em meio à tempestade. Depois pintava quadros como esses aqui, tá? Então, o primeiro aspecto, eu acho que é importante a gente salientar que nós, de certa forma, lá na nossa aula 13, nós tínhamos acabado de falar de obras em que a natureza aparecia desse jeito aqui, ó, acolhedora, né? Havia movimento, até havia movimento, mas o movimento era um movimento calmo, né? A ideia era a ideia de um amor equilibrado, então a natureza servia de idílio, de refúgio para esse amor equilibrado. E o que a gente vai ver na imagem pintada pelo William Turner? Exatamente o contrário. Aqui a natureza, ela é ameaçadora, opressora, sabe? Ela é uma personagem ativa no romance, ela é uma personagem ativa na pintura, ela é uma personagem ativa na poesia, e essa vai ser uma das grandes diferenças aí desse contexto romântico. Um outro detalhe igualmente importante é que aqui a gente começa a aparecer uma série de as cores são infinitamente mais vivas, a tonalidade dessas cores aqui, ó, tonalidades mais clarinhas, né, tonalidades pastel e tal, e aqui não, aqui a gente vai ter uma cor que é uma cor muito mais viva, justamente para expressar o emocionalismo, o sentimentalismo exagerado, coisa que aqui nesse momento não tem, porque a preocupação dessa estética aqui, a estética arcade, como a gente vê, é a preocupação de manter o equilíbrio, manter o controle e esse tipo de coisa, tá? Um outro detalhe igualmente importante que eu queria que vocês se ligassem aqui, pessoal, é a ideia de que no começo do nosso material, desse material excepcional, tá? A gente tem ali algumas referências da estética romântica. Então, a estética romântica vai ser devedora da ascensão da burguesia ao poder, os valores liberais que aparecem, o individualismo. Aqui é muito legal a gente perceber que, a partir desse momento, o voto, cada homem um voto, passa a ser meio que uma regra de muitas organizações estatais e tal. Queria lembrá-los que esse é o momento que do nascimento e da sedimentação
da República dos Estados Unidos lá, né? Então é importante a gente perceber essa preocupação com a regra, que seja uma regra que beneficie a sociedade burguesa, que valorize a sociedade burguesa na sua individualidade. Um outro aspecto igualmente importante é a ideia da valorização das leis do mercado, né? O liberalismo está em alta nesse momento histórico, e esse liberalismo vai ser marcado pela publicação de um livro chamado do Adam Smith, chamado A Riqueza das Nações e tal. É importante a gente salientar que essa liberalização, essa valorização do constitucionalismo, a ideia da tripartição dos poderes, né, pessoal, legislativo, executivo e o judiciário é de vital importância. Tudo isso acontece, entre outras coisas, por conta dessa ascensão da burguesia ao poder. E nos critérios estéticos a gente vai ter uma série de mudanças, porque abandonada a estética do movimento neoclássico ali, né, dos árcades, a gente vai ver um autor, um escritor, um artista de uma maneira geral, porque o pintor também vai fazer isso, o escultor também vai fazer isso, muito individualista. Ele agora tem liberdade para expressar de forma subjetiva a sua forma de ver o mundo. Muito frequentemente o movimento romântico coincide com o movimento de construção das identidades nacionais, então a gente vai ter um nacionalismo muito forte, uma valorização da cor local. Cor local não é só a coloração propriamente dita, mas é o folclore, né, a vida do camponês, a vida do homem urbano de cada lugar vai ser valorizada, né? No plano do romance romântico, a gente tem o resgate dos grandes heróis das cruzadas. No plano brasileiro, a gente vai ter a valorização do indígena, e tudo isso, de certa forma, era uma maneira de lutar contra as regras que eram as regras clássicas anteriores, que falavam que o sujeito tinha de falar sobre a mitologia, que defendiam a tese de uma arte controlada, equilibrada, que expressasse o racionalismo. Os românticos dão uma banana para tudo isso, não estão nem aí para isso, tá? E surgem novos gêneros também, né? Os principais aqui, a valorização da prosa, tá? A prosa que afirmava-se através do romance e afirmava-se também através do conto. É legal a gente descobrir que nesse momento histórico aí começam a aparecer jornais, pessoal, especializados em publicações literárias de ficção. O cara ia lá e comprava um jornal, no jornal tinha 20 contos, tá? O cara ia lá, comprava um jornal, no jornal tinha 3, 4, 5, 8 capítulos de folhetins e tal. E é importante a gente perceber que esse romantismo, ele tem início em Portugal em 1825 e tem início no Brasil um pouquinho mais tarde. Mas a princípio eu quero mostrar uma outra imagem para vocês, que também é uma imagem romântica e, diga-se de passagem, uma imagem fundamental, icônica, a gente fala, do movimento romântico. O que é essa imagem aqui? Essa imagem é de 1830, de um pintor francês, e chama-se A Liberdade Guiando o Povo. E o que a gente pode perceber aqui é, em primeiríssimo plano, que essa representação da liberdade aqui, ó, ela vem e caminha sobre diversos cadáveres. Aqui tem um monte de cadáveres aqui sobre os quais ela caminha, pessoal. E é importante a gente perceber que o quadro é o quadro que incita, incentiva a participação política num momento em que a burguesia incentiva o voto, incentiva o fortalecimento da democracia, sobretudo para enfraquecer
aquela tendência que ainda tinha em algumas pessoas de querer tornar a monarquia, de querer valorizar a realeza e assim por diante. Nesse quadro aqui, além desse aspecto muito importante do nacionalismo expresso, né, além dessa ideia de, essa daqui é uma, a gente vê ela com as roupas diferentes, pessoal, porque ela é a representação de uma entidade da mitologia. Então, né, a roupa dela não é uma roupa, ó, não é uma roupa como a roupa desse cara aqui, que é uma roupa típica do burguês. Nota o burguês lutando lado a lado com o povo em defesa dos valores que eram os valores democráticos daquele momento. Então essa imagem aqui é uma imagem icônica, e essa figura aqui é para representar uma deusa, uma divindade lá da mitologia. O que é interessante a gente perceber é que no meio de um quadro, que é um quadro realista sobre um evento histórico, aparecem personagens históricas, como essas personagens aqui, o povo lutando lado a lado com o alto burguês em prol da liberdade. Gente, é importante a gente perceber que o pintor Eugène Delacroix, ele vai pintar no meio de uma cena realista, um quadro que é um quadro histórico, ele coloca o quê? Coloca uma figura mitológica expressando a liberdade que os artistas passavam a gozar a partir daquele momento. E aí é importante a gente salientar que essa valorização da liberdade permite o advento da subjetividade, o surgimento da subjetividade. O artista representa agora, de acordo com o seu estado de espírito, subjetivamente a temática que ele quiser. Por isso que o cara pode botar aqui no meio de um quadro que é um quadro histórico, ele coloca a figura de uma divindade que é uma divindade da mitologia. Um outro aspecto igualmente importante é que, diante dessa possibilidade, absoluta liberdade para se expressar, o autor romântico também frequentemente ele vai ser muito sentimental. Tá? Ele vai expressar muito sentimentalismo, e muitas vezes esse sentimentalismo é tamanho que a gente beira o egocentrismo. O que é o egocentrismo? É a ideia do cara, o eu, no centro de todas as preocupações. Então o romantismo muito frequentemente vai aparecer com alguns escritores, alguns artistas que são muito egocêntricos, que restringem, eles se fecham para o mundo e acabam olhando para o seu interior, e aí acaba aparecendo uma série de relatos que são relatos absolutamente fantásticos. Eu digo fantásticos no sentido de universos espetaculares, tá? E esse tipo de aspecto é um aspecto que marca o egocentrismo. Então nota que a princípio se dá a liberdade, dessa liberdade individual, muito frequentemente alguns artistas vão passar a ser extremamente egocêntricos. Um outro detalhe igualmente importante dessa pintura é a gente analisar lá no primeiro ano, vocês se lembram, vocês aprenderam isso aqui, é a gente analisar os vários aspectos dessa obra, A Liberdade Guiando o Povo, ao mesmo tempo que a gente tem uma dimensão histórica, né, porque celebra um fato histórico, a gente tem também a dimensão política, e nessa dimensão política fica flagrante a ideia do que? Do nacionalismo, tá, pessoal? O nacionalismo vai ser fundamental ao longo do romantismo. Queria lembrá-los que é no nacionalismo que surgem romances como, por exemplo, O Guarani, né, Iracema, do José de Alencar, e esses livros, eles são livros cuja marca maior é justamente a tentativa de construir uma identidade nacional. E aqui a gente tem o Eugène Delacroix fazendo exatamente a mesma coisa, usando para tanto uma divindade da mitologia que lidera praticamente os franceses na busca pela sua liberdade. Queria chamar a atenção de vocês que é essa imagem aqui lembrou alguma coisa a vocês aí, gurizada? Pensa bem, pensa bem. Assim, ó, mulher aqui, pá, mulher com uma arma numa mão, não tem muito a ver, mas aqui a mulher com, né, a mão levantada assim, ó, o que que ela lembra? Não é a estátua da Havana, não. Na verdade é o original. A estátua da Van é uma fake. Aqui a gente está diante da imagem
que dá origem à Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi um presente do governo francês aos estadunidenses, tá? Então é importante a gente salientar que essa imagem aqui da liberdade virou uma espécie de culto, né, da burguesia que chegava ao poder justamente nesse momento histórico aí. A partir de 1789, aquela Revolução Francesa que dá a senha para que a burguesia assuma o poder definitivamente. Tá? Além disso, é importante também a gente realçar a ideia da dimensão estética. Lembra, a gente acabou de ver o balanço lá, quadros com uma tonalidade, com uma sugestão de movimentação calma, tranquila e tal, enquanto o romântico é da cor viva, da movimentação, do barulho, né? Muitas vezes da violência. Aqui embaixo do quadro, acho que cortei um pedacinho do quadro aqui, mas ela está caminhando sobre cadáveres aqui, pessoal, para valorizar o sentido desse aspecto de luta pela liberdade, tá? Então o romantismo é um movimento complexo, não cabe a gente falar em romantismo, seria mais adequado a gente falar em romantismos, tá certo? Porque são diversas fases do romantismo. E o próprio movimento romântico ainda sobrevive hoje em diversas telenovelas, em diversos filmes. Sempre que a gente assistir a um filme que tem um herói que sozinho ele salva o mundo, estamos diante da estética romântica. Mas às vezes a gente tem um anti-herói que denuncia os aspectos ruins do mundo. A gente também está diante de uma estética que é a estética romântica. Tá? Para finalizar, no Brasil, o grande momento do romantismo vai ser vivido por grandes autores como, por exemplo, José de Alencar, né? O Álvares de Azevedo. Mas o que é importante, gente, é que com essa revolução trazida pelo romantismo surge uma nova forma literária, é um romance popular. Tá? E esse romance popular era publicado em jornais, nos capítulos, tá certo? E é importante a gente perceber que esse tipo de romance popular tinha um nome. Era o romance de folhetim. Ah, por quê, pessoal? Porque eram longas narrativas, pessoal, e muito frequentemente quem consumia? Pessoal mais pobre, tá? Principalmente as mulheres. Esse pessoal mais pobre comprava os jornais daquela época para ir acompanhando capítulo a capítulo, né, o desenvolvimento da história de amor da sua heroína, o desenvolvimento da história de amor do seu herói e assim por diante. Então começa a aparecer os heróis, um indivíduo sozinho que pode mudar o curso da história, um indivíduo sozinho que pode mudar o mundo. Esse tipo de sentimentalismo, de sentimento, é muito romântico, né? Então vai haver uma celebração de heróis. E um outro gênero literário também aparece agora, é o conto. Muito frequentemente o jornal publicava contos, publicava capítulos de folhetins e assim por diante. E essa narrativa, ela sempre era deixada em segundo plano lá no movimento do arcadismo, no neoclassicismo. Agora não, agora ganha estatuto de obra artisticamente valiosa, tá? Para fechar, no romantismo brasileiro, a gente salienta que antes do romantismo brasileiro surge o romantismo em Portugal em 1825, tá certo? É um poema épico publicado por um cara chamado Almeida Garrett, esse cara aqui, e ele vai ser o responsável por dar início ao romantismo, justamente celebrando quem? Justamente celebrando o maior poeta português de todos os tempos. No Brasil, por outro lado, um grupo de escritores publica a primeira revista literária brasileira em 1836. Tá? Esse grupo de escritores também vai ter o sujeito responsável por fundar aqui, dar início ao romantismo no Brasil, o sujeito chamado Gonçalves de Magalhães, que em 1836 publica um volume de poemas chamado Suspiros Poéticos e Saudades. E a partir desse momento, o romantismo tem início no Brasil. Tá? Detalhe importante, vocês vão ver ali nas questões,
que a gente tem para resolver nessa aula aqui, ó, que a gente tem alguns aspectos importantes. Por exemplo, esse cara aqui, o Gonçalves Dias, é contemporâneo lá do Gonçalves de Magalhães e vai ser responsável por escrever diversos textos comentando a teoria do romantismo. E é o que a gente vai ter na questão 1 da nossa tarefa em classe. Né? Então, o fragmento do prólogo, o prólogo é a primeira edição de um livro de poemas chamado Primeiros Cantos do Gonçalves Dias, mostra como o poema romântico concebe a sua atividade literária. Tá? Então, a questão diz respeito a esse trecho aqui. Eu queria chamar a atenção com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena política para ler em minha alma, reduzindo a linguagem harmoniosa e cadente, o pensamento que me vem de improviso e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano, o aspecto, enfim, da natureza. Está aí um depoimento do Gonçalves Dias dizendo como é que ele trabalha, como é que ele faz para elaborar as obras dele. Já o texto da questão 2, gente, a gente tem dois textos. O texto 1 é o texto de um cara chamado Alfredo Bose, grande crítico literário, um texto publicado em prosa, e nesse texto publicado em prosa, adivinha, o tema é romantismo, falando sobre como o romantismo dinamizou os grandes mitos, a nação e o herói, como é que o romantismo conseguiu colocar em evidência esses grandes mitos, os mitos da nação e o herói. E aqui o texto 2, tá? O livro e a América, é um poema de um cara chamado Castro Alves, fundamental no romantismo brasileiro, na poesia romântica brasileira, sobretudo porque vai ser o responsável por escrever uma poesia romântica engajada politicamente e tal. Então essas são as duas questões que a gente tem para resolver. E o assunto estética romântica, a gente obviamente vai retomar nas próximas aulas, sobretudo porque a gente vai estudar aí sim as obras ao vivo e a cores, tá bom? Um beijo grande para vocês, até mais, galera, e um bom estudo, tá certo? Eu queria só deixar um toquezinho aqui para vocês. A partir de agora eu vou começar a pegar as tarefas, tá, gente? Então gostaria que vocês me enviassem as tarefas, da mesma forma que vocês estão fazendo com as outras disciplinas, enviassem as tarefas de classe resolvidas, fotografadas e resolvidas para que eu possa acompanhá-los, tá bom, meus queridos? Um abraço, até mais, boa semana, gente!